e dava como se fosse uma chicotada e aquilo batia nas minhas costas. Deus olhou para aquela situação e ele disse assim, já chega. Eu lembro que eu fui carregada para fora do carro. Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, antes de iniciar o vídeo, eu vou trazer para vocês alguns avisos. Como vocês devem ter reparado, eu fiz algumas modificações no meu canal. Coloquei uma vinheta, coloquei aqui um estúdio atrás, é bem simplesinho. E também vocês devem ter reparado que eu mudei o nome do canal. O outro nome era bem legal, porém ele era bem difícil de encontrar. Quando eu falava, as pessoas colocavam na busca e não encontravam nada. Então, por isso que eu acabei trocando. E esse novo nome, ele tem bastante significado, porque quando eu criei meu canal, o objetivo era servir como uma espécie de diário. Então, faz todo sentido. E é isso, bora pro vídeo. O tema de hoje é sobre tristeza. Irmãos, me desculpem se o som estiver um pouquinho estranho. Eu tô com dificuldade de adaptar o som, eu coloquei esse microfoninho aqui, mas eu não sei se vai ficar muito bom. Mas eu vou tentar arrumar depois, tá? Quando a gente fala sobre tristeza, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é aquele versículo que tá lá em 2 Coríntios, que fala que... 2 Coríntios não. 2 Coríntios, que fala que quando nós somos fracos, então nós nos tornamos fortes. Vocês se lembram? Deixa eu pegar aqui. 2 Coríntios... 2 Coríntios 12, 9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus falando, né, para Paulo. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. A gente conhece esse versículo, a maior parte de nós, a maior parte dos cristãos que já tem um pouquinho de conhecimento bíblico, a gente conhece esse versículo, ele é bem clássico, porém a gente muitas vezes não entende o que isso significa em termos práticos, o que é essa força, né, que aparece, né, o que seria essa força, como é que ela funciona. Há uns anos atrás eu também não entendia. Eu tive 2 sonhos, há vários anos atrás, que fazia referência a algo que eu iria passar no futuro. E eu vou explicar para vocês como é que foram esses 2 sonhos. Eu não lembro exatamente o tempo, faz uns 5 anos. Acredito que eu nunca contei aqui no canal. Primeiro sonho, eu sonhei que eu estava num carro com a minha família. Eles estavam dirigindo, o carro parecia que meio que flutuava assim. E eu lembro de eu estar virada para trás. E eu via, vindo na direção do carro, junto com o carro andando atrás, um ser que parecia ser um ser humano, mas acredito que não era uma pessoa, era um ser espiritual. E ele tinha uma espécie de uma corrente nas mãos, em que ele fazia assim e dava como se fosse uma chicotada, e aquilo batia nas minhas costas e machucava profundamente. Você deve estar se perguntando como, se você estava dentro do carro, mas é sonho, né, gente? E não obedece às leis da física. Então, de alguma maneira, aquilo me acertava. Só que eu virava para trás e começava a repreender. E quando eu repreendia, ele perdia as forças e ele parava de fazer aquilo. Só que ele ainda continuava ali. E bastava eu me cansar, né, cansar de repreender, que ele voltava a agir. Então eu ficava ali lutando, lutando, lutando. E próximo do carro eu podia ver o meu próprio pai, que no sonho sempre representa Deus, vocês sabem, né, porque Deus é pai. E o meu pai estava ali rondando em volta, observando, né? E eu percebia que ele estava permitindo que eu tentasse, né? Porque eu estava lutando, então ele estava ali observando, né, o que eu estava fazendo, deixando que eu estava lutando, eles estavam deixando eu usar os recursos que eu tinha, aquilo que eu já aprendi, aquilo que eu conheci, né, irmãos? Porque um pai, ele estimula que o filho ande pelas próprias pernas, que o filho caminhe por si mesmo, né? É claro que Deus, ele não causa um mal, tá, irmãos? Porque
Deus é bom, a todo tempo ele é bom, então ele não compactua com o mal, mas ele usa as situações difíceis para nos ensinar coisas, né, para que a gente também vá aprendendo, então tudo é válido, porém, né, chegou um momento em que eu comecei a ficar esgotada, que eu já não tinha mais força para continuar lutando, então eu comecei a perder minhas forças e eu já não estava mais conseguindo. Foi então que uma hora Deus olhou para aquela situação e ele disse assim: já chega. E ele colocou a mão sobre a cabeça daquele ser e no instante em que ele colocou a mão, ele sumiu, evaporou, assim como se fosse um balão de ar, uma bexiga quando você abre a válvula que murcha, assim, e sumiu. Então eu entendi que Deus estava querendo dizer assim que nos momentos em que a gente está mais fraco, que a gente perde as nossas forças, é a hora que ele intervém, sabe? E posteriormente, eu não lembro se antes ou depois, eu tive um outro sonho que tem o mesmo significado, na mesma linha, só que com uma explicação diferente. Nesse sonho eu estava dentro de um carro também, com a minha família, e em um determinado momento surgiu um assaltante. E esse assaltante apontou a arma e eu vi que ele ia atirar e eu ainda coloquei a mão assim para tentar me defender. Porém não teve como e ele atirou, aquele tiro passou por todo sem acertar ninguém e acertou a mim, bem aqui no peito. Eu lembro de não sentir nenhuma dor, porém eu senti a pressão do tiro e instantaneamente eu perdi as minhas forças, eu fiquei muito fraca e eu lembro de eu ser carregada para fora do carro. Desculpa, gente, houve uma interrupção aqui, mas eu lembro que eu fui carregada para fora do carro. O carro estava parado bem em frente a um hospital nesse momento. E não sei se foram meus familiares, quem que foi, que me levou para frente desse hospital onde tinha um gramado verde, muito, muito verde. E eu fui colocada em cima desse gramado. E eu me lembro de eu deitada, ver cada folhinha. E parecia assim um campo verde. Eu sentia assim uma paz tão grande. E nessa hora me veio aquela passagem de Salmos que fala, né? Deitar-me faz em verdes pastos, leva-me a águas tranquilas. Eu lembro de lembrar desse versículo e eu tive uma sensação de muita paz, né? Em que ali eu não tinha preocupações nenhuma, tudo estava sendo resolvido, tinham médicos em volta e eu não tinha nada que eu pudesse fazer, mas eu sabia que ia dar tudo certo, eu estava tranquila, eu estava em paz. Então, faz uma referência, né, irmãos? É esse momento em que nós estamos extremamente fracos e é nesse momento que o recurso vem. Eu já contei para vocês uma experiência que eu tive aqui no meu canal, mas eu vou repetir novamente, vocês me desculpem, mas é importante. Eu lembro de uns anos atrás eu vender um produto para uma pessoa, vocês sabem que eu sou artesã e eu já fiz milhares e milhares desse mesmo produto. Eu lembro que eu tinha posto na portaria para ela passar para pegar e tava tudo certo, tava de boa, tranquila, não tinha motivo para me preocupar, irmão. Só que passou uns minutos, ela me ligou me xingando muito, 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 falando muitas barbaridades, me humilhando. Eu nunca me senti tão péssima assim. Eu não conseguia nem entender o que é que estava acontecendo, por que ela estava me tratando dessa maneira. Eu só lembro de dizer para ela que ela poderia deixar novamente na portaria, que eu tentaria fazer alguns ajustes para deixar como ela queria. E ela falou que era bom que sim, e fez muitas ameaças, falou que ia dar a volta no quarteirão e que iria deixar o produto lá. Nessa hora, irmãos, eu não conseguia pensar em nada, não conseguia orar, não conseguia dizer nada, eu perdi totalmente as minhas forças. Eu caí de joelhos e comecei a chorar, chorar, chorar sem parar. Na palavra do Senhor fala, né, que quando a gente tá fraco, que a gente não sabe o que dizer, né, que o Espírito intercede por nós nas nossas fraquezas, com gemidos inexprimíveis, e foi isso. Eu comecei a orar em línguas, porque eu não tinha palavras, então quando a gente tá sem palavras, às vezes orar em línguas ajuda muito, porque você não precisa pensar no que você vai dizer, é só pôr para fora os sentimentos. Então ali eu comecei a clamar em línguas, eu não sabia o que eu estava dizendo, mas eu sentia que eu estava clamando por justiça. Pouco tempo depois eu consegui ligar para o meu esposo, pedir para ele vir ficar comigo. Ele veio rapidamente.
que ele trabalhava do lado, mas eu não conseguia dizer para ele o que tinha acontecido. Eu estava, assim, muda, eu não sabia o que falar, não conseguia falar sobre o incidente. Mas com muita dificuldade eu consegui explicar. E algum tempo depois, uma meia hora, uns 40 minutos, não lembro exatamente quanto tempo depois, eu falei pra ele, vai lá, liga na portaria e vai buscar o produto que ficou lá. E ele falou, tá bom, eu vou, só que passou um tempo, ele voltou e falou assim, não tem nada na portaria. Eu falei, como assim não tem nada na portaria? Ele falou, a pessoa não deixou nada, isso já tinha passado muito tempo. E ela tinha dito que ia dar a volta no quarteirão, irmãos. Em algum momento, enquanto ela deu a volta no quarteirão, ela mudou de ideia, o que é extremamente chocante, porque uma pessoa assim tão cheia de ódio não muda de ideia assim tão fácil naturalmente, né, irmãos? Então, alguma coisa aconteceu, eu não sei o que foi, mas foi milagre do Senhor e já faz anos e eu nunca mais ouvi falar dessa pessoa. Mas o fato, irmãos, é que esses sonhos que eu passei faziam referência a algo maior que viria no futuro. Então, essa situação que eu passei com essa cliente não foi a primeira vez, nem a última. Passei por muitas situações difíceis. Eu já vendi milhares de produtos, que eu sou artesã. 90% dos meus clientes ficam satisfeitos, ficam contentes. Mas de vez em quando, claro, é normal, sempre tem alguém que não teve as suas expectativas atendidas ou que não gostou do produto. A maioria das pessoas são gentis, são bem educadas, elas vêm pedir ajuda educadamente e eu sempre me ofereço, né, para estar ajudando, para estar reparando, para estar oferecendo algum acordo, alguma coisa para ajudar. Só que algumas pessoas, elas já vêm chutando a porta, elas já vêm com muita falta de educação, com muita humilhação. E muitas vezes essas pessoas são enviadas pelo inimigo para tirar a nossa paz, principalmente quem trabalha com o público, né, irmãos? Vocês sabem como é que é. É muito difícil trabalhar e lidar com pessoas. Então, ao longo desses anos, eu passei por muitas situações assim, né? Eu estava sempre em batalha, sempre orando, jejuando, sempre me reerguendo e continuando, assim como no sonho, né? Em que eu estava ali lutando e repreendendo. Então, eu sempre encontrava uma maneira de continuar e continuava em frente, né? Só que com o passar dos anos a minha saúde mental foi sendo destruída, sabe, irmãos? Gradativamente foi sendo destruída. Eu falei tudo sobre depressão e crise de ansiedade num vídeo anterior que eu coloquei aqui no canal, né? E ali eu conto em mais detalhes, coisas que eu passei. Mas basicamente eu fui sendo destruída por essas injúrias, essas perseguições, essas difamações e coisas assim muito absurdas, né? Cheguei inclusive a ser processada judicialmente por uma coisa que não tem nenhum sentido, uma coisa assim que realmente o inimigo colocou ali. Então, isso contribuiu também para as minhas depressões e paralelamente a isso, a minha filha estava passando por um momento difícil. Ela estava com muitas dificuldades na escola, sofrendo muito. E eu trabalhando demais, não estava conseguindo dar auxílio para ela. Então, houve um momento ali no fim do ano passado, início desse ano, que eu cheguei no meu limite, né? Eu continuei lutando até onde foi possível, só que chegou num momento em que eu estava muito deprimida, muito desgastada, cansada e eu não estava mais conseguindo continuar. Eu lembro de dizer para Deus que eu tinha chegado no meu limite e que eu não conseguia mais. Eu sei, irmãos, que ao longo da nossa caminhada cristã a gente passa por muitas tribulações e muitas vezes a gente diz isso, né? Deus, eu não aguento mais, eu não consigo, eu cheguei no meu limite. Só que muitas vezes a gente diz isso da boca para fora, muitas vezes não é bem verdade, porque apesar da gente dizer essas coisas, a gente continua lutando, a gente continua tentando, né? Você precisa ganhar o seu pão de cada dia, então você sabe que você não tem opção, então você continua lá lutando, continua tentando e fazendo. E muitas vezes eu disse isso, só que dessa vez eu estava dizendo a verdade mesmo, eu estava sendo muito sincera e eu disse para Deus que eu não iria mais continuar, que eu iria parar de trabalhar, que eu ia jogar tudo pro alto. Inclusive com a minha filha também estava tentando ali ser uma boa mãe, tentando fazer tudo certo, mas eu não conseguia fazer nada certo, nada funcionava com ela. Então eu falei que eu não ia tentar mais nada, que eu não conseguia mais nada.
E eu não sabia quais seriam as consequências disso, né? Se a gente passaria necessidade, se iria faltar, né, as coisas, o que ia acontecer, mas pela primeira vez na vida eu estava totalmente entregue, né? Nada podia fazer e era tudo com o Senhor mesmo. Então, a partir daquele dia eu parei de trabalhar e eu não sabia o que esperar do futuro, mas eu não tinha nem forças para me preocupar mais. E foi então que as coisas começaram a acontecer milagrosamente. Coisas que fugiam do meu controle, coisas que não tinha nada a ver com as minhas ações, né? Meu esposo ganhou um aumento no trabalho, como já falei para vocês em um outro vídeo, em que começou a suprir algumas necessidades nossas, né? A gente se mudou para uma cidade de interior, em que os custos de vida são um pouco mais baixos, a escola é um pouco mais em conta, né? Então começou a ficar um pouco, mesmo eu não estando trabalhando, não vou dizer que trabalho não faça falta, faz falta sim, mas ainda assim a gente conseguiu, né? Consegue se sustentar sem passar necessidade. E, e paralelamente a isso, irmãos, a minha filha também, a gente colocou ela numa escola que tem uma equipe muito boa, muito sensível, muito compreensiva, que está ajudando muito. A gente encontrou uma psicóloga que também está tendo muita sabedoria, muita sensibilidade para ajudar no caso dela, né? E ela começou a melhorar muito, começou a tomar um remédio para ansiedade. Eu também comecei a tomar um remédio para ansiedade e comecei a me sentir bem melhor, né? Comecei a melhorar bastante. E assim, tudo começou a caminhar. Claro que assim, não é tudo assim 100% perfeito, porque eu parei de trabalhar, mas não tá nos faltando, sabe, irmãos? Então, assim, o Senhor começou a interferir no momento em que eu estava no meu limite. Ele começou a interferir. E aí, irmãos, é claro que a gente tem que estar na presença do Senhor, caminhando com Ele, ser dele, né, irmãos? Então, assim, o Senhor interferiu naquele momento e as coisas começaram a dar certo, começaram a caminhar. E, irmãos, eu passei muitos anos trabalhando freneticamente, sem parar, sem parar, sem parar. Inclusive, sábados, feriados, quando eu viajava, eu levava o trabalho junto. Eu nunca tinha descanso, estava sempre aflita, sempre angustiada, sempre preocupada, sempre tendo crise de ansiedade. Quando o telefone tocava, meu coração metralhava, parecia que eu ia desmaiar, parecia que o coração ia sair pela boca. Eu estava sempre assim, suando frio, estava sempre nervosa, sempre estressada por conta, né, de toda essa opressão, de toda essa pressão emocional. É claro que tudo isso, em parte, era culpa minha, porque eu acabei me sobrecarregando, acabei pegando mais responsabilidade do que a minha capacidade de dar conta, cometi vários erros, né, irmãos? Mas, ainda assim, eu lutei o máximo que eu pude, só que todos nós temos o nosso limite. E o meu sonho, que eu dizia pro Senhor que eu precisava precisava descansar. E acabou acontecendo que o Senhor me deu um ano sabático, né? Não exatamente um ano inteiro, mas assim, começou a acontecer que eu comecei a ficar mais tranquila, eu parei de trabalhar, as minhas filhas voltaram a ir pra escola. Eu lembro que tudo isso, antes de tudo isso desencadear, o pior acontecer, né? Os últimos momentos que foram piores ali, quando veio um processo judicial e tudo mais, o Senhor tinha falado comigo que eu iria passar por uma prova, mas que aquilo seria um novo que Ele estaria trazendo para mim. Foi exatamente o que aconteceu, né? Então, eu comecei, depois de tudo isso, eu comecei a ter momentos de tranquilidade. Então, as minhas filhas vão para a escola, eu fico em momentos de silêncio, profundo silêncio, que eu fico tranquila. Então, comecei a fazer algumas atividades de coisas que há muitos anos eu não fazia, que eu tinha abandonado, como trabalhar com arte, pintura, coisas que eu não estava mais fazendo. Comecei a ler, a escrever.
Comecei a me dedicar também mais ao canal, não só a esse, mas ao outro canal que eu tenho, que eu gosto muito de fazer. Comecei a fazer coisas que eu gosto de fazer, comecei a pensar mais, sabe, assim, refletir mais sobre as coisas, porque eu tava fazendo tudo em modo turbo, tudo no automático. Então eu comecei a ter aqueles momentos de quietude, aqueles momentos de águas tranquilas que o Senhor trouxe para mim. E tudo aconteceu a partir do momento em que eu cheguei no meu limite. Então, talvez, irmão, você esteja passando aí por uma tribulação muito difícil, que você não vê saída e que você acha que você não vai dar conta, que você não vai conseguir e que você não vê saída para os seus problemas. Talvez você esteja até com depressão, talvez você esteja até pensando em suicídio, não sei. Às vezes, talvez você esteja num momento muito, muito extremo, mas entrega tudo na mão do Senhor, respeita os seus limites, entenda que é nesse momento que nós nos tornamos fortes. E essa força não é uma força que vem da gente, porque não depende da gente. A partir do momento que a gente chega no nosso limite, que a gente não consegue mais, o Senhor começa a intervir. E a força é a força dele, não é a nossa, é a dele, entende? Então é isso, irmãos. Espero que eu tenha ajudado. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus.